não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aqui, o Leonardo Torres me perguntou o que fazer para vencer a timidez. Eu digo, depende, você tem certeza que a sua timidez deve ser vencida? Eu nunca tive esse problema, sempre fui de uma cara de pau exemplar. Né? Exceto em certas situações muito específicas, que eram constrangedoras por si mesmas. Né? Mas, se você quer vencer, vamos dizer, a timidez simplesmente na esfera social, é claro que você vai desagradar muita gente. Não é isso? Porque você pode forçar as coisas para você se impor em certas situações. Tá certo? Mas, por exemplo, já na esfera amorosa você não pode fazer isso, porque senão você vai ofender e botar as moças tudo para correr, não fica bem. Tá, você não pode ser muito atrevido com elas. Né? Mas o grande problema com a timidez é a ilusão, é a mesma ilusão do eu que a gente tinha no começo. Da qual a gente estava falando no começo. Né? Se você está se vendo como um eu e está se vendo todos os demais como forças inibidoras que se voltam contra este eu. Mas com que direito você faz isso? As pessoas são todas eus. Hã? Cada uma delas está no centro do seu próprio mundo. Né? E raríssimas dentre elas concedem aos demais a chance de também ser eus. Eu acho que uma boa maneira de você vencer a timidez é o amor ao próximo. O amor ao próximo faz com que as pessoas deixem de ser estranhas. E se elas não são estranhas, acaba a razão do medo. Agora, a pessoa não consegue vencer a timidez, por quê? Porque ela acha que a timidez é um problema dela. E quanto mais ela se preocupa com ela, menos ela vai ter amor ao próximo. E daí as pessoas vão ficar mais esquisitas ainda. Então, eu sugiro que você faça isso. O seu problema é timidez ou falta de amor ao próximo? Tem muita gente tentando ensinar os outros a vencer a timidez, tem uma série de técnicas de autoajuda, tá certo? Mas eu acho que todas essas técnicas, elas fortalecem o egoísmo e pegam um sujeito tímido, ostensivamente tímido, tá certo? E transformam num tímido disfarçado em cara de pau. Porque tem muita gente que é, vamos dizer, agressiva, até inconveniente, e na verdade é um tímido disfarçado. Então, se a timidez é colocada como um problema, bom, então muito bem, então você está no centro do problema. Experimenta sair do centro, para ver o que acontece. Você pega pessoas que estejam sofrendo e tenta se interessar pelo problema delas. Perguntar, ouvir, é certo? Você vê que nessas horas você deixa de ser tímido, você não é tímido mais. Por quê? Porque você saiu do centro, agora o problema é dela. Está entendendo?
Então, desde que veio vamos dizer, ao mundo a civilização burguesa, cada pessoa começou a se dar demasiada importância, né? Achando que ela veio ao mundo, né, para obter tais ou quais satisfações e que ela tem direito àquelas satisfações. E naturalmente isso aí dá uma infinidade de frustrações, porque isso nunca dá certo, isso nunca funciona, né? Quando você pensar em timidez, lembra assim, a vida dura pouco. As pessoas todas daqui a pouco estarão mortas. E eu posso sentir falta delas. Então deixa eu fazer algo por elas enquanto elas estão aqui. Porque assim, quando elas morrerem, eu não vou ficar com aquela tristeza, né? Então, qual é a solução da timidez? É a bondade, é o amor ao próximo. Na hora que você colocar o outro primeiro, você esquece a sua timidez. É a coisa mais simples do mundo. Aliás, esse é um outro exercício, né? Experimente durante alguns meses ser tão atento e tão cuidadoso e tão generoso com cada pessoa que você encontrar. Tá certo? Que a sua passagem pela vida dessa pessoa faça alguma diferença. Experimenta isso, né? Mesmo que você não queira. Você é a pessoa mais chata do mundo, faça abstração da chatice dela. E faz de conta que você é a solução dos problemas dessa pessoa. Isso não interessa quem você é, não interessa de onde você veio. Em mim você vai encontrar atenção, reconforto, bondade, etc. Seja você quem for. Você pode ser o pior bandido. Faça isso com todo mundo, não ponha exceção. Claro, você não vai aguentar viver assim o tempo todo. Se você fizer esse exercício, uma parte disso vai se incorporar na sua maneira de ser permanente. É claro também que quando você for tão atencioso e bondoso com as pessoas, muitas delas depois vão abusar de você. Mas, como parte do exercício, ela não tem importância. Se elas abusarem, é problema delas. Elas estarão fazendo mal, elas só vão se prejudicar a si mesmas. Então, durante um tempo, você faça a abstração dos seus próprios interesses. E faz de conta que você é um balcão de reclamações. Então, todo mundo vai vir com algum problema e todo mundo vai sair satisfeito. Dê o melhor de si nisso aí. Durante algum tempo você vai ver a diferença que isso vai fazer para o resto da sua vida. Mas tem que ser com todo mundo. Não pode falhar nenhum. Pode ser o mal chato de galocha. Tá certo? Claro que você vai ter alguma satisfação sua, pessoal, nisto. Você tem todo o direito de você, durante esse tempo, pensar, mas como eu sou um sujeito educado, como eu sou um sujeito bom. Tá certo? Claro, faz parte, é um prêmio subjetivo que você vai ter disso aí. É apenas um exercício. Faça isso durante um mês. Você nunca mais vai ser o mesmo depois. Érico. Boa tarde, senhor. Nessa perspectiva que o senhor falou de que aquilo que existiu existirá sempre e não pode voltar a nada, pergunto. A onipotência de Deus então não existe? Se ele, por um ato de vontade, voltasse atrás nos seus atos, não estaria então estabelecendo o caos? Certamente estabeleceria, mas ele não vai fazer isso. Veja, a onipotência de Deus não é a onipotência do absurdo. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode negar sua própria natureza. O que você está supondo, vamos dizer, é a onipotência do arbitrário total.
Mas se fosse arbitrário total, não seria onipotente. Onipotência é a capacidade de fazer o que você quer e não de fazer qualquer coisa. A onipotência total do arbitrário corresponderia à impotência total, porque Deus não teria o domínio sequer de si mesmo. Se ele pode mudar de ideia a qualquer momento a respeito de qualquer coisa, ele não tem nenhum controle de si mesmo. Então não tem poder sobre si mesmo. Mas, vamos dizer, a Bíblia está repetindo todo momento, Deus é fiel, Deus não volta atrás. Então, se ele não volta atrás, esse tipo de onipotência ele não pode ter. Porque é a onipotência do arbitrário. E o arbitrário não pode ser onipotente. Lembre-se, a onipotência é o poder de fazer o que você quer, de acordo com quem você é. E não de fazer qualquer coisa. Não confunda a onipotência com a arbitrariedade. Ou com o próprio caos. Clóvis Barbosa Neto. Caro professor, conforme o senhor disse nos vídeos de apresentação do discurso, o próximo ano será totalmente dedicado a Platão e Aristóteles. O senhor ainda tem isso em mente? Explica o porquê da pergunta. Nas reflexões biográficas, Eric Voegelin diz que só se pode compreender aqueles autores lendo no original, isto é, em grego. Isso não é verdade. Você precisa saber algo do grego para você poder tirar dúvidas. Mas note bem que um dos melhores comentadores de Aristóteles, que foi São Tomás de Aquino, nunca leu uma palavra de grego. Ou seja, o texto original não é onipotente. Todo o texto tem uma infinidade de nuances que você nunca vai pegar. Quer dizer, o importante não é a total fidelidade ao texto, porque essa total fidelidade é utópica. Ela é utópica e ela é desnecessária. Você tem que pegar certas estruturas gerais da experiência que possam ser repetidas. Claro que depois você pode ir aproximando isso, vamos dizer, da fidelidade ao texto. Mas esta aproximação com o detalhe semântico do texto é uma assíntota. É uma aproximação, você nunca chega lá. Tá certo? Assim como, note bem, isso não se aplica somente ao texto. Você pode compreender uma pessoa qualquer na totalidade dos seus processos interiores, da sua vida, você não pode compreender. Agora, se você busca essa totalidade quantitativa, você perde o senso da estrutura e da forma integral. Quer dizer, isso aí é um problema sem solução. Ou nós somos fiéis às linhas gerais da estrutura, nós pegamos o sentido da forma que tem a pessoa, ou a forma que tem, vamos dizer, a forma mentes de Platão, a forma mentes de Aristóteles, ou você vai se deter nos últimos detalhes do texto e você vai perder a forma mentes, e você vai achar uma infinidade de problemas que não acabam mais. É o que acontece, por exemplo, com Werner Jäger, quando ele tentou reconstruir a evolução do pensamento de Aristóteles a partir, vamos dizer, da cronologia dos textos. Ele chegou a certos enigmas absolutamente insolúveis. E deu por quê? Porque os textos de Aristóteles não foram escritos para que alguém reconstituísse a evolução intelectual de Aristóteles. Aristóteles nunca escreveu sobre a evolução intelectual de Aristóteles. Ele escreveu sobre a física, sobre a metafísica, sobre a sociedade política, sobre os animais, sobre os meteoros. Ele escreveu sobre essas coisas. E é isso que ele queria que você entendesse, e não a evolução intelectual de Aristóteles. Claro que algo dessa evolução você pode pegar, mas ela nunca é o problema. Quer dizer, quando o estudioso gira a atenção desde os objetos que o filósofo está tentando lhe mostrar para a própria pessoa do filósofo, ou para a estrutura interna de percepção do filósofo, ele mudou de assunto. Está compreendendo? Então, se você está usando um livro escrito sobre o assunto X para você entender o assunto Y, meu filho, você vai errar, necessariamente.
muitas vezes, para você entender o que Aristóteles está dizendo sobre isto ou aquilo, você precisa ignorar a evolução intelectual de Aristóteles. Por exemplo, quando ele diz, tal animal se comporta assim, 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 né? Aristóteles tem uma série de descrições da conduta dos animais, isso é uma coisa maravilhosa. Ele lá está pensando em evolução intelectual de Aristóteles. Né? Ele está falando do crocodilo, está falando do crocodilo, está falando do cisne, está falando do cisne, está falando da águia, está falando da águia. Pô. É nisso que tem que prestar atenção. E isso é que é compreender Aristóteles. Agora, se você gira e transforma o próprio Aristóteles em objeto de estudo, certamente não é isso que ele queria. Senão ele teria escrito uma autobiografia. Está compreendendo? Então, esses problemas filológicos de exatidão na interpretação do texto, muitas vezes eles são uma perversão cognitiva monstruosa. Agora, algo de grego você precisa saber, claro. Você nunca vai saber o grego como você sabe sua própria língua. Nunca. Por quê? Porque você não pode ouvir esta língua sendo falada numa sociedade realmente existente. Quando você fala que é uma língua morta, quer dizer, bom, eles não estão mais usando essa língua pragmaticamente para comprar, vender, casar, namorar, xingar. Não estão mais usando para isso. Ela só existe nos textos. Tá certo? Então, você jamais vai chegar a dominar essa língua como você domina a sua ou qualquer outra língua atual. Então, você já está separado dela por este aspecto. Tá? Agora, o que garante a sua possibilidade de compreender o que Aristóteles ou Platão disse não é a infinidade de técnicas filológicas desenvolvidas para a leitura dos textos de Platão e Aristóteles. É a permanência dos objetos dos quais eles estão falando. Então, aqui, Aristóteles diz alguma coisa sobre o elefante. Então eu pego lá o texto de Aristóteles e digo, aqui ele usou, né, o verbo, não sei o que, aqui está o estin, né, vai ver o sentido da palavra. Eu digo, mas escuta, mas cadê o elefante, porra? Se Aristóteles esquematicamente diz algo sobre o elefante, e eu posso ver o elefante e estou vendo a mesma coisa que ele disse, eu entendi Aristóteles perfeitamente. Eu entendi o que ele disse. Então, o próprio Voegelin, ele usa muito mais este método que eu estou dizendo do que o método filológico. Claro, às vezes surge algum problema filológico e você vai ter que pedir socorro para os filólogos, sim. Porque você não está entendendo o sentido da palavra que o camarada usou. Então você vai precisar, não só ir no original, mas você vai precisar ter um dicionário, você vai precisar ter algum estudo específico sobre aquela palavra. Isso vai acontecer algumas vezes, mas esse não é o principal problema na compreensão dos filósofos. Eu conheço gente que passou a vida inteira analisando esses textos e jamais prestou atenção no objeto do qual eles estavam falando. Então eles criaram uma forma eruditíssima de burrice. Não é o que se pratica na USP. Quer dizer, na melhor das hipóteses, o que se pratica o que se praticava nas primeiras gerações da USP. Hoje não se pratica nem isso. Hoje, quando você lê esses Vladimir Safasli e outros, fala, bom, desses aí, ali não tem mais nada. Acabou. Né? Mesmo que você esteja fazendo um estudo histórico da filosofia, quer dizer, você tem uma sequência temporal de filósofos que trataram de vários assuntos, etc, etc, etc. Se você focar a sua atenção nas filosofias em si mesmas, ou nos textos em si mesmos, você nunca mais vai entender nada. Porque todo mundo que diz alguma coisa, diz a respeito de alguma coisa. Se esta coisa for inacessível, exceto pelo próprio texto, o texto será incompreensível. É a unidade do objeto, a unidade do mundo, que permite que você entenda o que se diz sobre ele. Tá certo? Então, vamos dizer, o meu método aqui é o método antifilológico. O que não quer dizer que eu não use dicionário. Você vê lá no meu estudo do Aristóteles, está cheio de consultas que eu tive que fazer a dicionários, a filólogos, etc., para esclarecer o que Aristóteles está querendo dizer. Mas, nenhum momento isto foi mais importante do que a atenção ao tema que ele estava falando.
E o tema, vamos dizer, são usos da linguagem em contextos diferentes para dizer coisas diferentes a públicos diferentes. Isso existia só no tempo de Aristóteles? Ou isso é acessível através dos textos de Aristóteles? Não, essa é a nossa experiência todo dia. Você liga a televisão, as pessoas estão falando. Você tem o discurso do parlamento, as pessoas estão falando. Estou eu aqui falando. Então, você tem a experiência da comunicação humana. E é este o objeto do qual Aristóteles está falando. Então, interessa muito mais você pegar esquematicamente o que Aristóteles disse e conferir com o objeto do que você ficar esmiuçando o texto de Aristóteles. A não ser, vamos dizer, que você tenha pela filosofia um amor errado. Quer dizer, a filosofia é a busca da sabedoria. E não a busca do conhecimento dos textos. O Zerto Janotti, que é um dos camaradas mais altamente incompetentes que já atuaram no campo da filosofia, ele diz que a filosofia é uma atividade, né, de textos. Eu digo, é? Então quer dizer o seguinte, quer dizer, Aristóteles, quando ele estudava a sociedade política, ele estava interessado em textos. Né? Não havia um governo efetivo, não havia guerras, não havia pessoas, eram só textos. Quando ele estudava os animais, né, ele pegava os escritos dos crocodilos, tá certo? As falas das cobras. Eu disse, mas que estupidez é? Que texto é isso? Que masturbação mental meio medonha é essa? A filosofia está falando da realidade do mundo, está falando da presença total, meu Deus do céu. E muitas vezes, se você tem um conhecimento deficiente do texto, mas você tem uma boa percepção do objeto, você vai entender o texto perfeitamente. E quando você for verificar nos detalhes filológicos, você vai ver que você percebeu exatamente o que está dizendo. Você verá, grandes estudiosos cometem erros monstruosos por causa disto. Você veja, Enrico Berti, um dos grandes estudiosos de Aristóteles, ele comete um deslize monstruoso, tá certo? Ao analisar a questão da retórica, porque ele se apega, vamos dizer, ao sentido de determinadas palavras, em vez de olhar para o exercício efetivo da retórica na sociedade. Então ele diz, não, é um erro você dizer que a retórica visa a verossimilhança, porque a palavra tal, patati, patatá, patatá. Eu digo, tudo bem, está tudo isso muito bem. Só que é o seguinte, você vê qualquer orador falando sobre o que quer que seja, ele está apelando sempre ao verossímil. Isso é aquilo que a plateia já acha que é verdadeiro. Ele não coloca a veracidade disto em questão. Quer dizer que o retórico não pode ferir as crenças da plateia. Ele tem que raciocinar a partir delas. Isso acontece na realidade, não nos escritos de Aristóteles. Né? Então, se Aristóteles usou uma palavra que talvez não fosse muito adequada, bom, Aristóteles falou errado, mas eu entendi o que ele quis dizer. Porque ele está falando de uma coisa que eu também conheço. Entendeu? Quer dizer, basta ligar a televisão, ver um discurso eleitoral, ver um vendedor vendendo alguma coisa. Tá certo? E você vai perceber que a base da argumentação dele é sempre o verossímil. O que é o verossímil? É aquilo que o seu ouvinte acha que é verdadeiro. Agora, eu não poderia justificar isso, vamos dizer, pelos detalhes semânticos do texto de Aristóteles. Mas posso justificar pelo fato de que o Aristóteles estava olhando para os oradores do seu tempo, e eu olho para os oradores do meu tempo e vejo a mesma coisa. E, no entanto, eu não posso negar a competência de Enrico Berti. E muitos outros. Né? Veja, Chaim Perlman. Chaim Perlman não consegue perceber a diferença entre retórica e dialética. Para ele é tudo a mesma coisa. Tem o que ele chama lógica dura, lógica mole. Né?
Mas você veja, um filósofo tentando, né, discutir alguma coisa e um vendedor tentando vender alguma coisa estão fazendo duas coisas completamente diferentes. E é disso que Aristóteles está falando. Ainda que às vezes Aristóteles se equivoque nos textos, você não esqueça que os textos de Aristóteles são rascunhos e, portanto, ali não pode haver uma precisão muito grande. Se eu vou me ater ao detalhe das palavras que ele usou, eu vou me deixar enganar. Porque ele se enganou. Ele está querendo dizer uma coisa, disse outra. Como é que eu sei isso? Porque eu estou olhando para o mesmo objeto. Está entendendo? Então, quando eu dei esse exercício de você ler um parágrafo de um filósofo e você tentar preencher aquilo com o seu conteúdo existencial, imaginativo, etc., etc., o exercício é este. Você vai focar não no texto, mas no objeto, na coisa do que ele está falando. Não se esqueça que boa parte da atividade acadêmica não tem outra finalidade, tá certo? Senão você agradar o professor e tirar uma boa nota. Não tem nada a ver com a realidade aquilo. Você está entendendo? Quer dizer, é como você comparar, por exemplo, né, exercício numa academia de artes marciais com uma briga de rua. Né? Ali nos exercícios você está querendo demonstrar que você tem uma boa técnica, etc. Você não quer bater em ninguém, você está entendendo? E você também não está com medo de que as pessoas vão te matar ali dentro. Agora, se for uma briga de rua, você tem que... Bom, esse cara pode me matar aqui, se eu deixar ele me bater até o fim. Né? Ele começa me dando um muro, termina me dando um pontapé, vai me matar. Então eu tenho que fazer uma coisa. Então, os exercícios escolares são... Escola, na maior parte dos casos, ela é um ambiente teatral, que imita a realidade, mas não é a realidade. Não é isso? Por exemplo, os exercícios de matemática que você faz na escola não vão ter nenhum efeito sobre a sua conta bancária. Não é isso? Então, a escola é um ambiente teatral propositadamente construído para imitar certas circunstâncias da vida sem os riscos reais da vida. Não é isso? Por exemplo, você imagina que eu vou aprender boxe com o Mike Tyson. Eu professor, ele vai me dar umas porradas, evidentemente, mas ele vai moderar as porradas, porque senão ele mata o aluno e daí eu não pago mais mensalidade. Né? Agora, vamos supor que eu encontro o Mike Tyson na rua e xingo a mãe dele. A situação é completamente diferente. Não é isso? Então, isso significa que boa parte da atividade acadêmica ela é alienante por si. Então, as ciências, o estudo, etc., etc., em última análise, ele visa a realidade, a compreensão da realidade. Porém, o treinamento que você obtém para isso nas escolas te afasta da realidade. E você continua o resto da vida, né, se dedicando àqueles rituais escolares, acreditando que está fazendo ciência. Isso é um ledo engano. Quem julga o teu trabalho na escola é o professor. No exercício real do conhecimento é a própria realidade. Então, nós podemos, vamos dizer, atenuar esse caráter artificial e teatral da escola, porque aqui também, afinal de contas, é uma escola, né? Nós podemos atenuar isto fazendo com que, em todos os exercícios, em todos os estudos, as pessoas lembrem da realidade e ver que elas não estão aí para ser julgadas por mim. Né? Eu não vou lhes dar uma nota, meus filhos. Claro, posso dar implicitamente na minha cabeça. Tá certo? Mas vocês não estão aí para agradar o professor. Eu estou pretendendo que vocês se transformem em verdadeiros homens de estudo. Na verdade, não na escola. Né? Então, por isso, esta insistência, vamos dizer, na experiência pessoal real, né? No reconhecimento da presença da realidade e assim por diante. Então, é importante ler Aristóteles em grego, eu digo, secundariamente.
em primeiro lugar, é preciso estar de olho nos objetos dos quais Aristóteles fala. E, se você só tiver acesso a esses objetos pelos textos de Aristóteles, acabou a possibilidade de estudo. É necessário que o objeto exista fora deles e independentemente deles, e que você tenha outros meios de acesso ao mesmo objeto para você poder comparar a sua experiência da experiência da qual Aristóteles está falando. Aí sim. Afinal de contas, se Aristóteles está dizendo algo sobre a estrutura do Estado, o que você quer conhecer? A estrutura do Estado ou a concepção aristotélica da estrutura do Estado? Para você conhecer esta, você precisa conhecer a estrutura do Estado primeiro, é? Então você usa o texto de Aristóteles como um veículo para você chegar até a estrutura do Estado, tenta captar o mesmo objeto por outros meios, tá certo? E depois até você pode, deste objeto, você pode separar, então isolar aquela nuance, quer dizer, existe uma concepção aristotélica específica. Mas essa concepção só lhe aparecerá nitidamente naquilo no que ela tem de específico, quando você tiver a visão geral. Afinal de contas, toda espécie é espécie de alguma coisa. Isso quer dizer, existem diferentes concepções do Estado. Eu digo, bom, mas existe o Estado? Se não existe Estado nenhum, não faz sentido ter concepções a respeito dele. Se esse Estado não pode ser compreendido por experiência direta, mas sim somente através das suas concepções, não é possível testar essas concepções. Não é isso? Ora, eu conheço um bando de gente que estudou um monte de concepções do Estado e nunca tentou raciocinar sobre o Estado que existe atualmente. Então, assim, haveria também distintas concepções do elefante. Não é isso? Você pega vários desenhos de elefante, compara uns com os outros e jamais pergunta nada ao elefante. Onde é que você pretende chegar com isso? Você vai chegar, é uma masturbação mental acadêmica, tá certo? Absolutamente estéril. Então, a preocupação com os textos é secundária em face da preocupação com o objeto. É na dificuldade que surge com o objeto que você retroativamente terá que apelar aos textos. E veja, eu até hoje, eu estudei um pouquinho de grego, mas até hoje não tenho conhecimento suficiente do grego para eu ler correntemente. Eu posso entender uma frase ou outra, consultar, tirar uma dúvida no dicionário, mas isso é o máximo. Tá certo? E, no entanto, tem gente que estudou grego a vida inteira. Bom, por que eles não descobriram a teoria dos quatro discursos? Porque erraram no método. Eu sei que Aristóteles está falando de alguma coisa, e eu tenho experiência dessa alguma coisa. Então, é ali que interessa você prestar atenção. Nota, quando você está falando, por exemplo, de ciências naturais, ninguém ignora que as coisas são assim. Ninguém vai dizer que as ciências naturais são um estudo de textos. Se você está falando de minhocas, bom, você tem que observar minhocas. Não é isso? Ora, 80% dos escritos de Aristóteles são escritos de ciências naturais. Ou seja, ele está falando de objetos que são acessíveis à experiência humana independentemente do texto. Então, se ele diz que tal bicho se comporta assim, 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 não adianta eu esmiuçar o texto de Aristóteles, que eu nunca vou saber se aquilo está certo ou errado. Eu preciso conferir com o que o bicho está fazendo. A mesma coisa com relação à retórica, à psicologia, ao Estado, etc, etc. Então, esta idealização dos textos filosóficos é uma das grandes perversões acadêmicas do mundo. Tá certo? E, no entanto, até hoje, a única confrontação que eu tive com um professor de filosofia a respeito de um texto foi aquela do Paulo Giraldelli, onde eu mostrei para ele que ele não tem a menor notícia do que aquelas palavras queriam dizer em grego. Ele nunca tinha ouvido falar daquilo, tá entendendo? Então, quer dizer, se for preciso entrar numa explicação textual, eu sei fazer isso aí. Só que essa não é a minha ocupação principal. Eu só entro nisso quando alguém me enche o saco.
Se você quiser, só tem mais esses. Eu fico feliz que ele seja seu pai também. Porque te faz minha irmã e a Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.